Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Ora, boas tardes irmãos e irmãs em Cristo. Neste vídeo vou falar acerca de um assunto bastante delicado e de um movimento que anda por aí na sociedade que deseja implementar as suas ideologias, as suas falsas concepções da antropologia humana, que nos afetará bastante. Já está a afetar já hoje. Vê-se já por aí muita controvérsia. Estou aqui a falar da ideologia de género e vou explicar isto mais à frente, o que consiste. O que, de facto, a realidade da nossa época é que vivemos numa cultura que obsessivamente se centra na soberania do homem em relação à realidade. Passa a expressão, acho que vivemos numa época da idolatria, ou seja, numa verdadeira adoração do nosso ego, da nossa inteligência. Nós é que detemos o que é real, nós é que detemos a realidade, nós é que detemos, é que queremos formar a sociedade com o nosso jeito e queremos fazer o que quisermos dela, o que quisermos da nossa vida realmente. Isto é a época que nós vivemos. Não há nada de absoluto, só há a nossa vontade, e a nossa vontade é que ser respeitada a qualquer jeito. Estamos caminhando para esta realidade que nos vai destruir a sociedade por completo. Os valores, o acreditar em Deus, tudo. Vamos viver uma época de grande perseguição. Já hoje em dia já tem esta coisa. É triste porque com tanto progresso tecnológico, com tanto progresso científico, era para termos políticas mais humanas, e realmente estamos a usar tudo para ir contra os valores, contra o ser humano, contribuindo para a depravação, para a degradação do ser humano. É triste esta realidade. Já inventamos tanta coisa, tantos métodos, curas e métodos da medicina que realmente hoje, há 50 anos atrás, quem dissesse, diziam que seria impossível. E já temos tanta coisa, mas também já inventamos tanta coisa que realmente transforma completamente a imagem que somos a imagem de Deus, numa coisa completamente fora dos planos e da vontade de Deus. Bem, eu aqui vou usar o meu computador, vou aqui ler algumas coisas, principalmente da Associação Americana de Pediatras, em que fala acerca do perigo das pessoas mudarem-se de sexo ou de receberem tratamentos hormonais para se identificarem com o sexo oposto. Okay? Esta Associação Americana de Pediatras é das mais conceituadas associações no campo da pediatria, claro, também da psicologia, portanto da antropologia humana. E vou ler aqui o que é que ela diz. Muito rapidamente vou referir aqui alguns pontos. Esta associação diz então que insiste aos profissionais de saúde, aos educadores e aos legisladores a rejeitar todas as políticas que condicionam as crianças a personificação, seja hormonal, seja cirúrgica, do sexo oposto. Ou seja, aqui a Associação Americana de Pediatras insiste que aqueles que estão no ramo da lei e também do ramo médico, que não referem, não convencem os seus clientes ou a sociedade a fazerem a mudança de sexo, quer por tratamentos hormonais ou quer pela cirurgia, ou seja, mudança anatómica no corpo, portanto, para mudar para o sexo oposto. Factos, não ideologia, determinam a realidade. Isto é uma frase bastante poderosa. Factos, não ideologia, determinam a realidade. Primeiro ponto. A sexualidade humana é um traço binário biológico objetivo. Um traço binário biológico objetivo. XY e XX são marcadores genéticos de seres humanos, ou masculino ou feminino. Isto temos no nosso código genético. Isto vem
no nosso DNA. O homem nasce com XY e a mulher com os cromossomos XX. Ok? Isto é biologia, isto é facto. Né? Isto é a pura da realidade. Ok? Existe só esta combinação binária. Ou és homem ou és mulher. Depois diz, a sexualidade humana é binária por desígnio, com o propósito óbvio de reprodução e florescimento da nossa espécie, não é? Porque é que existe homem e mulher? É óbvio. É para haver reprodução, para que a nossa espécie continue, não é? A existir. Os transtornos extremamente raros do desenvolvimento sexual. Estes transtornos podem ser, por exemplo, as pessoas hermafroditas. Para quem não sabe o que é, uma pessoa hermafrodita é uma pessoa que nasce com os dois sexos. Nasce com um pênis e com uma vagina ao mesmo tempo. Diz então, por exemplo, esses casos, que são raros, mas são transtornos de desenvolvimento sexual, são todos desvios clinicamente identificáveis na norma binária sexual. Não constituem um terceiro sexo. Portanto, a pessoa mesmo com dois sexos não constitui um terceiro sexo da espécie humana. É simplesmente algo que se passou errado, geneticamente falando, biologicamente falando, e que depois isso consegue-se resolver. Futuramente terá um dos sexos, é uma questão depois de fazer várias análises para ver a nível hormonal, depois para ver, quer dizer, a pessoa depois ao passar do tempo vai se identificar com um dos sexos, ou homem ou mulher, portanto vai se inclinar para uns e depois é só alterar portanto, fazer uma operação e tirar o sexo que não se identifica com realmente a pessoa, não é? Portanto, é uma questão de analisar, depois resolver a questão anatomicamente através da cirurgia. Portanto, não constitui um terceiro sexo. Esta pessoa, por exemplo. Outro ponto. Ninguém nasce com um género. Todos nascem com um sexo biológico. Não é? Sexo masculino ou feminino. O género, que é a consciência de si próprio como ser humano, masculino ou feminino, é um conceito sociológico e psicológico. Não é um objetivo biológico. Não vem da biologia em si. Ninguém nasce com consciência de si mesmo como mulher ou homem. Esta consciência se desenvolve ao longo do tempo. Não é? As crianças desenvolvem esta consciência de que realmente é uma menina ou um menino. Não é? As pessoas que se identificam como se sentindo do sexo oposto ou em algum lugar ali no meio, a pessoa está ali mesmo confusa, não sabe se é homem ou se é mesmo mulher, não constituem terceiro sexo. Isto não faz que seja um género diferente, um sexo diferente. Não constitui. A crença de uma pessoa de que ele ou ela é algo que não são é, na melhor das hipóteses, um sinal de pensamento confuso. É isto, meus irmãos. Há uma confusão interna, psicologicamente. Não é? O outro ponto a seguir diz: esta confusão chama-se disforia de género. É um distúrbio mental clinicamente reconhecido. Disforia de género. É isto que a pessoa que tem esta confusão, a medicina já identificou isto como um distúrbio e chama-se disforia de género. É isto que as pessoas têm. Chama-se isto. Ok? Outro ponto diz a seguir: segundo estudos, percentagens de até 98% de meninos com disforia, até 98% de meninos com disforia e de 88% de meninas com disforia eventualmente aceitam o seu sexo biológico depois da puberdade. Ou seja, a criança nasce com sentido confuso: eu acho que, bem, tenho um pênis e coisas, as pessoas dizem que sou rapaz, mas não sei bem se sou rapaz, eu acho que sou rapariga, eu acho que tem a gaja que eu gosto de brincar com bonecas, é que eu gosto de ser rapariga, de coisa. Portanto, há ali uma confusão ali mental, ali por dentro, interna, não é? Portanto, isto chama-se disforia de sexo. O que é que acontece? A maior parte, a grande maioria, depois da puberdade, já aceita o seu sexo biológico por si só. Portanto, isto passa, isto eventualmente depois passa. Não é? Portanto, a grande maioria passa. Portanto, em vez da gente insistir, como diz aqui a associação, em tratamentos hormonais e depois pôr, quer dizer, as crianças em cirurgias de mudança de sexo, isto tudo, em vez de fazermos isso, a gente devia pôr estas crianças
em algum especialista, psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa, que os ajude mentalmente, que os ajude a superar estas dificuldades, a acompanhá-los, não é? Em vez de pôr isto ao extremo com os outros métodos, como já disse. Não é? Outro ponto. Tratamentos hormonais podem tornar as pessoas estéreis e sujeitas a grandes riscos para a saúde. Não é? Se a gente se não houvesse nenhum risco para os rapazes a terem grandes doses de estrogênio, ou os rapazes com grandes doses de testosterona, não há muito risco, mas existe graves riscos. As pessoas que estão sujeitas a estas coisas podem se tornar estéreis, podem nunca mais terem filhos na sua vida. E depois outros riscos, por exemplo, diabetes, câncer e problemas cardiovasculares. Portanto, tudo isso pode causar e causa grandes riscos para a saúde. É preciso pensar duas vezes nessas coisas, mas quando realmente há esse tipo de tratamentos e coisas. Outro ponto, as taxas de suicídio, portanto, dentro da comunidade das pessoas transgénicas, como dizem, as taxas de suicídio são quase 20 vezes maior entre os adultos que sujeitam-se aos tratamentos hormonais cruzados ou às cirurgias de mudança de sexo. 20 vezes maior a taxa de suicídio. Não é? Portanto, o que isto quer dizer? Que as pessoas depois, eu homem, mas eu sinto que mulher, vou fazer cirurgia, vou ter tratamentos para crescer peito e para ter a voz mais fina e para deixar de crescer cabelo, a barba ou o resto do corpo. Portanto, transforma-se totalmente. E depois no fim, chega a uma certa altura que já não sabem o que é que querem, já não se identificam se calhar mais com isso e portanto acabam-se por matar. As taxas de suicídio são altíssimas para as pessoas que sujeitam-se a estas coisas. Okay? No fim de contas, meus irmãos, a gente não pode mudar biologicamente um homem ou uma mulher. O que quer dizer com isto? Mesmo que a pessoa, vamos dizer um homem que está-se a ser tratado com tratamentos hormonais, tem já peito, tem tudo, já mudou de genitais, portanto já não tem um pênis, já tem uma vagina. E, portanto, pode-se apresentar como mulher. A gente olha para a causa, pô, é uma mulher autêntica, tem tudo. Mas, biologicamente, aquela pessoa não é uma mulher. Se a gente pegar numa amostra de sangue, ou no cabelo, ou na pele, uma amostra qualquer do seu corpo, se a gente pôr debaixo do microscópio, vai apresentar os tais marcadores, vai apresentar ou homem ou mulher. E neste caso, o homem que realmente transformou-se em mulher, não é realmente uma mulher, biologicamente falando. Lá no microscópio, se a gente analisar o seu código genético, vai-nos apresentar estes cromossomos, estes traços acerca da sua do seu sexo verdadeiro. Ok? Portanto, não é possível transformar. Bem, de onde é que isto veio, esta ideologia de género, este movimento que quer que as pessoas, a sociedade aceite todas as mudanças, que respeite tudo isto? Alguns dizem que isto vem de Karl Marx. Muitos já ouviram falar do marxismo. O marxismo vem realmente deste homem chamado Karl Marx, que foi um filósofo e um sociólogo alemão e que fez um estudo e, segundo ele, o formato tradicional da família, como nós a conhecemos, pai, mãe, filhos, é uma construção social opressora. Ele via que o macho, portanto o homem, oprimia a mulher e os filhos. Não é? Isto vemos também, talvez numa altura, não é? Isto há anos para trás havia um machismo, um chauvinismo, ou seja, o homem que era o macho de tudo, que era o chefe de tudo, o chefe da família, e realmente tratava mal as mulheres e os filhos. Havia mais essa tendência, não é? Mas depois Marx veio até ao extremo. Disse que então temos que destruir a família, desmantelar este conceito, temos que realmente pôr isto tudo pernas para lá, os valores, isto tudo. Foi uma autêntica revolução. Não é? Outros também dizem que também tem a ver, também depois de Marx, tem a ver com o facto da produção de contraceptivos.
Portanto, a pílula ali nos anos 60, a invenção da pílula. Portanto, isto tudo, os contraceptivos e isso tudo contribuiu para que as pessoas tivessem uma maior visão depreciativa acerca de um e outro, acerca da sexualidade. Aquela pessoa, aquela mulher ali anda com a pílula, nunca pode engravidar, não sei o quê, então posso fazer sexo à vontade, posso... Depois, claro, os níveis de traição, os níveis de sexo, por aí, sem mais nem menos, aumentaram, porque os contraceptivos têm este efeito, não é? Fizeram este efeito. Portanto, houve uma grande revolução, fala-se também da revolução sexual dos anos 60, dos anos 70. Portanto, isto veio tudo por aí abaixo, Marx e da pílula e dos contraceptivos, não é? Depois também há já por aí documentários a filmar crianças que agora são do sexo oposto, não sei o quê, e as pessoas depois, através desse documentário, ficam a pensar, mas então é normal, então se calhar a pessoa, porque esses documentários que é só transmitir a ideia de que a pessoa nasce daquela forma, já tem inerente o conceito de que pertence ao outro sexo, não é? Nasceu no corpo errado, dizem assim, não é? Mas o interessante é que esses documentários não mostram o dia a dia daquela criança, as influências que ela teve, as coisas. Portanto, filma só um momento, aquelas coisas, dizem um bocadinho de ser passado, mas uma coisa muito supérflua, e a gente não sabe a educação daquela pessoa, daquela criança. Portanto, muita atenção a isso. A gente, enfim, o que é que esta ideologia de género nos quer fazer à sociedade? Quer completamente destruir a família, destruir os valores. Pretende que o homem se faça de Deus. O homem agora quer ficar no lugar de Deus. Nasci homem, mas eu é que sei, eu é que faço, e a coisa. Vou é ser mulher e vou transformar tudo e fazer tudo para que mude isto tudo, não é? Deus aqui não entra aqui em nada, não é? Portanto, é realmente destruir isto tudo, não é? A gente tem que ver que, meus irmãos, a sexualidade humana tem duas funções: procriação e sentido unitivo. A união das pessoas que estão envolvidas. Portanto, é isto o que o sexo é para reproduzir, para que a nossa espécie continue, não é? Para a nossa existência, florescimento da nossa espécie, e também é um sinal de amor, faz com que a pessoa esteja mais unida uma com a outra, é um sinal que proporciona isto. Portanto, é esta sexualidade humana. Portanto, por isso é que a Igreja Católica, por exemplo, como tem este entendimento, não aceita casamentos homossexuais, não aceita os atos homossexuais. Porquê? Porque não encaixa nisto. Um pênis com um pênis não reproduz. Uma vagina não reproduz. Okay? Para haver reprodução tem que ser um pênis e uma vagina. O pênis foi feito para a vagina e a vagina para o pênis. Não é? Portanto, é exatamente isso que as pessoas ficam... mas vocês são uns atrasados nas coisas e vocês são contra isto. E não somos contra as pessoas em si. Estamos a ir contra o pecado, contra atos, não pessoas. Okay? Outra coisa que quero aqui referir é que onde se ensina esta ideologia, as taxas de crianças com esta disforia, com esta confusão acerca da sua verdadeira identidade, têm subido muitíssimo. Em regiões em que isto é ensinado, as crianças que estão mais... que vê-se este registro de crianças confusas aumentaram dramaticamente. Por exemplo, o número de crianças na Escócia, diz aqui, segundo estudos, subiram 500% em 4 anos. No Reino Unido, por exemplo, houve 969 casos de crianças abaixo dos 18 anos, não é? Entre os anos 2015 e 2016. 969 casos de pessoas com disforia de género, vamos assim dizer. Em 2009, entre
2009 e 2010 só houve 94 casos. Vejam lá. Em 4 anos subiu logo, disparate. Disparate. É incrível, é incrível. Enfim, a gente tem que se perguntar, bem, se realmente eu, por exemplo, decidi que sou mulher, não é? Então será que eu posso juntar uma equipa feminina, não é? Para os Jogos Olímpicos ou para não sei o quê, ou uma equipa feminina para um jogo de escola, ou um jogo de um torneio? Será que posso juntar uma equipa feminina? Será que realmente faz sentido? Será que posso ir, por exemplo, à prisões que é só de mulheres, não é? Será que posso exigir que vai para uma prisão de mulheres? Será que posso exigir se há um chá de panelas de uma amiga minha e as pessoas dizem, bem, isto é só para mulheres, será que eu posso ir lá e dizer, não, eles têm que aceitar que eu sou uma mulher? Quem é vocês para dizerem que eu sou homem? Será que faz sentido isso? Não é? Enfim, meus irmãos, a gente chegamos a uma época desta maneira. O engraçado é se a gente entra num consultório, por exemplo, de um psiquiatra, um psicólogo, imagina que eu entro lá e digo, olha, eu sou a Marilyn Monroe, ou sou a Amália Rodrigues. Não é? O que é que o médico vai dizer? Vai dizer que eu tenho algum distúrbio mental, que sou uma pessoa delirante, sofro de delírios, não é? Mas agora, o que a ideologia de género diz? Diz que tu, quando se entras num consultório médico e dizes que tu és uma mulher, o médico tem que aceitar. Quer dizer, como é que isto funciona? Como é que um caso portanto, a pessoa sofre de um distúrbio e no outro caso, se afirmar outra coisa que não é realmente, já não é considerado um distúrbio, não é? O médico tem que aceitar. E vemos por aí, isto está a espalhar por todo o lado. Vemos aí casas de banho, agora já não se pode ter casas de banho só para homens, só para mulher, agora é casas de banho para o género neutro, não há distinções, balneares e tudo. Vocês vejam lá, balneares, em que pode entrar mulheres e homens, quer dizer, o homem que se sente mulher pode entrar num balneário feminino. O que é que isto vai acontecer? Vai acontecer que há gases para aí, que a gente sabe, que são assim meio estourados. Vão usar da desculpa, mas eu sinto mulher, sou mulher, portanto posso ir ver as mulheres lá nos balneários, pode usar os balneários. Enfim, quer dizer, agora se tiver se tivesse uma filha agora, a minha filha vai para a natação, está-se a trocar lá no balneário, se calhar a minha filha, seja lá a idade que for, pode ter 7, pode ter 14, seja lá o que for, quer dizer, tem que estar ali e se calhar ao lado tem um homem que se sente como mulher, diz que é mulher, que se sente como mulher, identifica-se como mulher, quer dizer, tem que estar ali a mudar-se de roupa, a estar ali nua, perante um homem, quer dizer, é interessante como aqui isto, uma minoria que existe na sociedade transgénica, que defende esta coisa, estas ideologias, como é que agora é interessante como é que a minoria consegue desproporcionar-se com que a sociedade toda se transforme. É interessante como é que eles fazem isto. Como é que é possível, pá? Vivemos numa época realmente de pernas para o ar, mas meus, completamente mudada, completamente. E isto é o que faz não termos Deus no nosso centro. Isto é o que faz. Não é? Vou deixar aí abaixo do vídeo o link para a tal lista que a Associação Americana de Pediatras tem. Está inscrito em inglês, para quem não percebe, paciência, mas quem percebe dá uma vista de olhos, é bastante interessante, partilhem. Vou deixar também aqueles dados dos Estados Unidos e da Escócia, também podem ver aí uma notícia. E há um vídeo engraçado de pessoal que foi à universidade. As universidades também são um sítio que pessoas lá, bastante ateus e coisas, ensinam outras coisas, fazem com que as pessoas... Por isso é que há muitos universitários que depois perdem a fé, entram para lá cristãos e saem de lá ateus. Houve alguém que foi para lá entrevistar as pessoas e disseram, olha, o que é que tu achas que sou? Era um homem, não é? As pessoas disseram, parece que tu és um homem. E agora se dissesse que sou mulher, tu aceitavas? Sim, tem que ser aceitado, assim, a gente tem que respeitar. Se é isso que tu sonhas, está bom, ok, não fazes mal nenhum, não interessa. Depois ele começou a dizer,
se eu agora pensasse que eu era uma mulher chinesa e ele é totalmente branco, tipo europeu ou o que é, ou americano. Pode ser também, não sei o quê. Agora se dissesse que tem 2,5 metros de altura, também estás ok? Quer dizer, as pessoas. Vi que é cada vez mais difícil as perguntas, mas as pessoas estão totalmente. Levar uma lavagem cerebral destas ideologias, destas coisas da sociedade, da teia e tudo. As pessoas vão sempre aceitando, vão sempre a coisa. É interessante, vou deixar aí para aí, também está em inglês, portanto, mas deixo aí para vocês verem estes três sites. Portanto, meus irmãos, a seguir, no próximo vídeo, vou falar acerca mais do transgenerismo. O que é que a Igreja vê, a opinião da Igreja, o que é que a Igreja defende, o que é que a Igreja diz, como é que a Igreja vê uma pessoa que sofreu mudança de sexo. Okay? Isto foi só um vídeo para mais ou menos definir a ideologia de género e tudo isto, mudanças de sexo, contar aqui mais ou menos o que é que está a passar neste mundo, que precisamos estar atentos, precisamos ir contra estas ideologias diabólicas. Isto vem do diabo, meus irmãos. Isto é para destruir as famílias, destruir os valores. Não é? Mas como é que a gente vai revolucionar isto? Temos que saber fazer isto. E portanto, já como vocês ficaram até ao fim deste, não percam o próximo, porque também é importantíssimo. Não percam o próximo vídeo, vou falar acerca do transgenerismo. Ok, meus irmãos? Rezem para este mundo, rezem para a nossa sociedade e atuam, espalhem a mensagem de Jesus Cristo e esta também, se possível. Espero que este vídeo possa ter elucidado vocês para a realidade deste movimento que agora há por aí e está-se a espalhar bastante. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.